Muito bem-vindos à nossa Casa Espírita, a Forma da Caridade e da Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham através do Facebook da Casa. É com muita alegria e satisfação que estamos hoje aqui reunidos para mais uma noite de reflexão, de aprendizado, e hoje com um tema muito interessante trazido pela nossa querida Lucilena, que é doação de órgãos e transplante na visão espírita. Antes de começarmos então a palestra e passarmos a palavra à Lucilena, nosso companheiro Gustavo não está presente, então nós vamos fazer a capela, o hino da casa, e depois mentalmente faremos a oração do Pai Nosso. Então vamos começar com o nosso Glória a Deus. Graças a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma luz esclareça, a alma luz esclareça, e essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em bruto luz não brilha, em bruto luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai-nos as ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim existe. Vocês nos seguem. Alô, alô? Boa noite a todos. Mais uma vez estamos nessa casa de amor, uma casa que eu respeito e que a gente frequentou já há muito tempo. Frequentava com Neuza Maria Gobo Elias, que muitos aqui conheceram. Em primeiro lugar, quero cumprimentar aqui esse hino de você, que é cantado nessa casa, que é do professor Leandro Guerrini, a quem eu tive o grande prazer de conhecer e conviver com ele. Então eu fico bastante contente que a gente comece assim, né? Bom, meus queridos, a doação de órgãos e transplante é bem pouco falado em muitos lugares. Simplesmente se pergunta: você é doador? Sim ou não? Sem explicação nenhuma. Então eu trago esse tema para que a gente veja também à luz da doutrina espírita o que é que o espiritismo acha disso aí, bom? A doação de órgãos é um ato de amor. É um ato de amor. E o que nos leva a doar os nossos órgãos? A resposta é simples e clara: aliviar a dor e sofrimento do próximo. Se nós só pensarmos isso já nos levaria a ser um doador. Mas vamos aprofundar um pouco mais.
O ato de caridade em doar órgãos significa a prática do bem. E pode gerar dor e sofrimento, porque as pessoas perguntam, gera dor e sofrimento para aquele que está doando? A resposta definitivamente é não, segundo os espíritas. A doação, ela beneficia o espírito que está doando, que está abandonando a matéria em retorno à pátria espiritual. E não vai precisar mais dessa vestimenta. Então, nada melhor do que fazer um bom uso dela, não é? A verdadeira bênção, dando oportunidade de prosseguimento da existência física a um outro ser, dando a oportunidade dele viver melhor, não é? E na condição que ele vai receber uma moratória, esse receptor vai receber uma moratória daquilo que ele vai ter que cumprir ainda na sua existência. A questão não envolve apenas a dúvida sobre ser ou não ser um doador, como eu falei para vocês no início, mas como proceder em todo o processo de ser um doador. As campanhas que têm sido feitas têm sido muito superficiais, né? E você só responde sim ou não, né? Então, daí a minha iniciativa de falar nos centros espíritas, ou aonde até me pediram que eu já fui falar sobre esse tema, trazendo uma visão do que realmente é uma doação. Primeira coisa, os doadores, eles têm que ser voluntários, não podem ser compulsórios. De dentro dele que ele vai se doar, é foro íntimo. Há casos sim de doação involuntária, como crianças, bebês, crianças, em que os pais responsáveis que doam. E que iniciativa linda isso! Eu já vi casos de pessoas que com isso salvaram outras vidas, outras crianças, né? E eu tenho o maior respeito por isso. Ou então outro caso também de involuntários, que são tomadas decisões por seus responsáveis, são as pessoas especiais. Aquelas pessoas que não têm a própria condição do seu intelecto de escolha. Então, os pais ou responsáveis também são permitidos eles fazerem isso tudo. Isso é praticar o cristianismo, seguindo sempre o que Jesus pregou: amar ao próximo como a si mesmo. No caso de doação pós-morte, vamos falar um pouco aqui. Há leis e normas que regem também essa doação, que regulamentam o processo dessa doação. E de vivos também tem. Entre vivos também tem leis e regulamentação. Não é assim, eu vou fazer e acabou. Nada disso. É muito bem estudado, muito bem feito. A medicina está aí também para ajudar, para fazer todo o trabalho perfeito de escanear a pessoa para saber se ela realmente é compatível, se pode fazer e tudo mais. Agora, uma coisa que tem que ser assim: quando nós estamos, eu acho que não sei se vocês já aconteceram, de estar em um hospital em que um ente querido desencarna, e eles vêm e perguntam: ele é doador? Isso tem que ter aprovação da família para se tirar um órgão de alguém. Não se pode sem essa aprovação. Por isso que é importante a gente sempre falar para os nossos familiares, para os nossos amigos: olha, eu sou doadora. Eu até brinco, eu falo assim, eu sou doadora. Eu já comecei até, mas eu peço até que eles, olha, use tudo que tiver que usar, até minha pele, para tamborim, para qualquer coisa, pode usar tudo, porque depois disso eu já não tenho mais o que fazer. Esse corpo aqui me foi dado e eu estou fazendo uso dele. A hora que não puder mais, que já soou a minha hora, eu vou ser chamada, enfim. Então alguém há de usar para algum momento, né? Então é isso que eu penso. E isso de pedir aprovação dos familiares, para mim é um respeito àquele que está doando, né? Porque tem aprovação da família, eu acho
maravilhoso. Já a doação em vida, ela poderá ser feita mediante normas a serem seguidas, como no caso de órgãos duplos, como o rim, como parte dos órgãos, como o fígado, tecidos ou partes do corpo, cuja retirada não impeça que o organismo do doador continue a viver sem comprometimento de suas faculdades vitais e saúde mental. Veja bem, sempre pensa-se naquele doador que nada vá prejudicá-lo. Mediante isso, perfeito. Então basta que haja uma conscientização de que doar é um ato de caridade. Especialistas nos passam a informação de que um só doador pode salvar 8 até 8 vidas. Um único doador. Isso salvar vidas, sem contar as outras coisas que podem ser retiradas e dadas como córnea, hiperme e outras coisas que vão auxiliar outras pessoas, sem que não seja um caso de vida, né? Você pode devolver a visão para alguém, mas a questão de vida já envolve o rim, o coração, enfim, aí vai. Mas devido também à desinformação e talvez medo, eu não quero aqui servir de juiz, ou de egoísmo até, mas sem julgamento, deparamos-nos com uma situação real, onde as filas de necessitados só aumentam e as de doadores não. São poucos, infelizmente. Por isso que eu tenho um propósito de falar nisso, para aumentar o número de doadores. Que não tenham medo. Façam isso por amor. Até mesmo porque o seu espírito vai ganhar bônus com isso. Porque eles vão dar uma olhadinha em você com uma maneira mais especial. Então, se não for uma questão de amor, uma questão de inteligência, brincadeira, hein? Bom, aqui. As pessoas necessitam, gente, de uma nova chance de vida. Olha como é interessante você falar, se pensar com você, se você precisasse dessa chance, se tivesse alguém que pudesse te doar, você gostaria de viver mais. Você se apega a isso. E todos se apegam. E basta apenas a vontade do ser humano de ajudar. Apenas isso, ajudar. Eu quero dividir com vocês aqui um testemunho. Eu fui doadora de órgão, já em vida. Em 2007, eu doei a minha medula para minha irmã mais nova. Ela tinha 49 anos naquela época e eu contava com 53. Aí eu estava na flor de idade, né? Agora já estou com 7,1, né? Mas naquela época eu fui a única salvação para ela, era a única chance, não havia outra. Nós somos 4 irmãos. A mais velha era compatível com o mais novo. E nós duas, que era o recheio do sanduíche da casa, eram nós duas. E eu cuidei dela muito tempo, e tem aqui até amigas minhas que testemunharam, Ana e tanta gente aqui, e eu parei de trabalhar, eu trabalhava e eu parei para cuidar dela no hospital. Ficamos 1 ano fazendo tratamento e químio, isso e aquilo e tal, e no fim a grande surpresa que era eu mesmo que era doadora. Enfim, fomos para a Unicamp. Solange já estava internada, que eles baixam completamente a imunidade e quase que me colocam num cofre, porque não pode acontecer nada comigo. Se acontecer, não tem jeito. E aí eu entrei. Eu fiquei 3 dias internada. Por quê? Porque o transplante de medula, ele é feito ou por aférese, que seria no sangue, ou cirúrgico. E a boneca aqui, a princesinha, tem a veia, as coisas, tudo muito saltitante, fininha, não ia aguentar 4, 5 horas de ficar numa máquina, tirando o sangue e tirando a parte que precisa do líquido da medula, né? Então eles optaram por ser cirúrgico mesmo. Então fiquei lá de bruxo e fui por aspersão.
E eu me lembro que nesse dia, eu fui para a mesa cirúrgica e minha irmã, e nós duas estávamos no mesmo quarto. Gente, vocês não acreditam, é um freezer aquilo, é um freezer. Você está dentro de um freezer, tão gelado que é. E ela ficou e eu fui para a mesa cirúrgica. Quando eu volto, depois eu não sei de quanto tempo, né, porque a anestesia geral e tudo mais, quando eu chego, ela estava em prantos. Eu falei, nossa, o que aconteceu com você, bem? Ela falou, ai, eu já estava desesperada, porque eu estou vendo que minha vida estava indo embora e você veio para doar para mim e também não voltava. Olha a aflição dela. E eu falei, não, eu sou teimosa, eu volto. Falei para ela, tô aqui. E logo depois chegou uma bolsa de líquido. Não é, gente, o sangue como a gente vê. Era um líquido, era um rosa, quase chegando a pink, uma coisa assim. E eu deitada para cá, ela aqui, eu olhei e falei assim, nossa, que cor linda! A partir de hoje vai ser uma das minhas preferidas. Ainda falei para ela. E tem mais. Hoje você está recebendo isso aí. Agora, além de ser esse irmã mais velha, eu sou sua mãe pela segunda vez, sou sua mãe também. Então você trata de me obedecer. Brinquei com ela para descontrair. Enfim, isso aí foi mais para contar para vocês um pedacinho da minha história quanto a transplantes. Muito bem. Houve a pega da medula, como os médicos chamam, pega da medula, é assim mesmo, que normalmente se dá com 25 dias e o dela deu com 17. Daí, nisso, eu já estava no terceiro dia, já tinha saído do hospital. E ela ficou ainda algum tempo. Eu digo para vocês, não houve prejuízo algum ao meu corpo físico, e muito menos ao mental ou espiritual, pelo contrário. Eu só tinha um imenso prazer de ter podido ajudá-la, de resgatar talvez alguma coisa que tivesse no passado, não sei, pode até ser. Também não me interessa saber o bom que eu fiz, né? E saber que eu era a única chance dela sobre a vida dela. A medula é regenerável. Apenas eu tive que tomar no hospital muito ferro e sair de lá medicada para tomar ainda a semana seguinte ferro. Haja ferro na Lucinha, toma ferro. Mas tudo bem, fiquei ótima, perfeita. Um esclarecimento aqui, talvez vocês não saibam, eu fiquei sabendo na ocasião. O receptor, quem recebe essa medula, ele passa a ter o mesmo tipo sanguíneo do doador. Olha que interessante. Ela, no caso, a minha irmã, era O negativo, passou a ser B positivo como eu. Eu achei tão interessante assim, porque, meu Deus, como Deus é fantástico, as coisas acontecem e mudam as coisas, muda tudo, né? É maravilhoso isso, né? E já em 2008, isso foi em 2007, mas eu acho que uns 6 meses, ou um pouquinho mais, houve uma campanha em Piracicaba, eu não sei se vocês se recordam, porque já faz um bom tempo. É uma campanha para possíveis doadores de órgãos da medula. Eram jovens chamados Demolei, que é ligado à maçonaria, e eu também sou ligada à maçonaria, e pessoas eram registradas lá, e se havendo a compatibilidade, vejam bem, possíveis doadores não significa que eles serão doadores. Se houver compatibilidade, eles são chamados, aí pergunta se você quer realmente, e daí é feito um exame desde o fio do cabelo até o dedão do pé, como foi comigo na Unicamp. E aí, em caso positivo, tudo percorre como normal, de fazer todos os exames. E eu me engajei nessa campanha, fiz palestras de esclarecimento, fui a centros espíritas, fui a outros lugares, empresas que me chamaram para poder falar, porque eu estava falando de uma coisa que eu tinha vivenciado não fazia uns 6 meses, estava muito recente. E eu queria tirar o medo das pessoas, que não tem problema nenhum você doar, nenhum. Então era esse meu objetivo, né? E nós conseguimos uma adesão
de quase 10 mil possíveis doadores. Eu tenho documentado no jornal, na época. Aqui até fala, nessa primeira faz 6.500, mas não, aumentou. E aqui tenho documentado, esse daqui foi o folder que foi feito, uma vida só depende do seu gesto. E aqui explicava. Isso aqui nós distribuímos, e foi feito isso aí tudo, e foi uma campanha muito bonita com os jovens. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Enfim, agora fica uma pergunta que não quer calar. Cada um responda para si. O que você prefere? Servir de alimento para vermes, se for enterrado, isso se não for cremado, né? Ou fazer a doação dos seus órgãos, que serviu de vestimenta carnal, que não nos serve mais, mas que beneficia outras pessoas, outros semelhantes. Responda para o seu coração, com todo respeito. À luz do Espiritismo, nós sabemos que nosso organismo biológico se configura como empréstimo de Deus para a nossa evolução. Assim, perfeitamente válidas as doações, inclusive em vida, quando possível e após a nossa desencarnação. Eu até tenho aqui, deixa eu ver onde está, tem um finalzinho, aqui. Num dos livros que eu pesquisei, no livro Dias Gloriosos de Divaldo, há uma manifestação de Emmanuel a respeito, ao que ele fala. Os transplantes merecem a nossa consideração e devemos prosseguir. Né? Então, um outro esclarecimento que é bom, que muitas pessoas têm de dúvida, é no caso da nossa desencarnação. A nossa morte, ela é atestada por 2 médicos, sendo que um tem que ser neurologista. A morte encefálica é irreversível. A medicina concluiu que a morte real é a que decorre da inutilização do tronco cefálico e não apenas da morte cerebral. A interrupção do batimento cardíaco, junto com essa disfunção do tronco cefálico, caracteriza a separação do corpo da alma. Então precisamos estimular essa doação pós-morte. Porque quem sabe até não vai eliminar. Infelizmente acontece o comércio de órgãos, que quantas crianças são raptadas, são sequestradas para esse fim. Mas a cada um, segundo as suas obras, né? E infelizmente ainda acontece, a gente sabe disso. E à luz do Espiritismo, sabemos que o nosso organismo biológico se configura como empréstimo de Deus para a nossa evolução, como eu falei. E também sabemos que todo o processo de enfermidade começa onde? No nosso pensamento, na nossa mente. Começa a atingir na condição espiritual que se manifesta, daí no perispírito, e deste vai para a matéria física. Por isso que é importante manter sempre uma mente sadia, uma mente perfeita, em paz, com pensamentos bons, nada de ficar procurando as coisas aonde não existem. Se as coisas tiverem que acontecer, que seja o desígnio de Deus, que nos dê a força necessária para enfrentar. Mas vamos vigiar nossos pensamentos. Até tem a parte de vigiar e olhar, orar e vigiar. Eu gosto de vigiar e orar. Primeiro vamos vigiar e depois a gente ora, né? Bom, a ciência tem como objetivo a cura física. Não devemos prescindir da ciência. Ela tem que caminhar. Está aí para nos servir. E aí eu digo para você que nós podemos aliar a terapia espírita junto com a científica, em conjunto com a terapia médica. Então nós fechamos o círculo do tratamento: corpo, perispírito, espírito. Então é um conjunto. Vocês já notaram que nós diariamente, nós também vivemos também de transplantes em nossa vida. Vou dar alguns exemplos, vocês vão ver, a gente parece que não atina muito.
Pois bem, a gravidez. A gravidez são células estranhas que invadem o corpo materno, né? E são transplantadas aí no útero para se formar um novo ser. É um transplante, não é? É um transplante. A ingestão de alimentos diários, seja frutas, vegetais, animais, eles são transplantados para o nosso estômago e absorvidos pela circulação sanguínea para nos dar vitalidade, nos dar a vida. A transfusão de sangue não é um transplante de um sangue de um para o sangue do outro? E aí é um transplante de tecido vital. Além do que? O passe magnético. É um transplante de energia vital do médium ou da espiritualidade, quando não dos dois juntos, que vai beneficiar alguém também com transplante do tecido perispiritual que ali é transportado. Assim, nós já vivemos com transplante. E tem outros exemplos que a gente podia falar, e sem nos darmos conta disso tudo. Com o progresso científico dos transplantes de órgãos, facilita a muitos enfrentarmos a possibilidade de um recomeço, porque a pessoa que vai receber é um recomeço para ela de vida. Era uma vida que estava perdida, que ele não tinha esperança, mas que chega da maneira como um presente de Deus, uma segunda chance. Saibam que é ilógico e irracional, à luz do que acreditamos na doutrina espírita, acreditar-se que, em decorrência da doação dos órgãos para o espírito, ser vítima de sofrimento e desconforto. Não é. Porque na hora em que se faz a retirada desses órgãos, tem assistência espiritual. Tem a equipe preparada para isso também, que está dando todo o apoio. E é claro, o merecimento de cada um também vai contar com tudo isso, né? Tem um livro na qual eu me baseei para fazer uma palestra, que eu falo sobre a morte. É Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. Vocês já devem ter lido, talvez, se não, fica aqui a sugestão. E esse livro até foi tema para mim, que eu falo sobre a morte. Eu chamo como um dos subtítulos que ele tem é Joias Devolvidas, e eu me baseio ali. Um dia, quem sabe, eu venho falar sobre isso. Então, nesse livro tem temas, e tem aqui um tema que me chamou a atenção para esse caso do transplante. A experiência de um jovem, que ele fez a doação de córneas, claro, né, em vida ele faz a doação, e foram extraídas na hora de sua morte. E ele conseguiu, infelizmente, sair dessa vida de uma maneira trágica, pelo suicídio. Ele deu um tiro no próprio peito. E ali o sofrimento dele na espiritualidade é imensa, e vocês sabem disso, porque a gente, como espírita, sabe o que acontece, principalmente por suicida. Aliás, devemos orar muito para eles. E ele, em uma carta psicografada por Chico Xavier, ele endereça a seus pais dizendo assim, que seu peito sangrava sem parar, quando houve uma melhora de repente dessa hemorragia. E ele pergunta às pessoas que estavam tratando dele, tinha um médico também ali espiritual, e pergunta, e esse médico fala para ele, sabe o que foi? As preces de uma pessoa beneficiada pelas suas córneas é que fazem isso. Provoca um estancamento nessa ferida sua e parou de jorrar sangue. Porque para ele era constante aquilo. Deve ser um sofrimento atroz, né? E assim nós vemos quanto benefício um gesto de amor pode trazer tanto para um quanto para o outro. Com essas atitudes tomadas em vida para benefício de outrem, rompendo preconceitos quanto ao assunto, a gente proporciona para alguém mais precioso de todos os tesouros, como ele fez, o dom de enxergar. Olhos que um dia viram beleza e irão arrancar das trevas pessoas que tateiam sem luz. Rins que filtraram o sangue da vida e poderão livrar as pessoas das máquinas de hemodiálise. Eu trabalhei 6 anos na capelania espírita,
aqui tem Eduardo também que trabalha com a gente, e eu via nas UTIs o sofrimento das pessoas na hemodiálise. Realmente muito, muito sofrimento. Então, se alguém consegue doar e tirar alguém desse tipo de situação, graças a Deus. A pele que substituirá tecidos queimados ou dilacerados, coração que salva vidas, pulmão, fígado, pâncreas, glândulas que serão usadas no momento aprazível, próprio e muito mais. Tem muito mais coisa aí. O órgão transferido para outro corpo, automaticamente o perispírito do encarnado passa a influenciá-lo. Veja bem, muita gente tem essa dúvida, nossa, mas se for um coração de um corintiano entrar lá no coração do outro, ele vai ser corintiano? Não. O coração vai ser influenciado para aquele que recebeu o coração. Tem nada a ver uma coisa, outra coisa é outra. Vamos dar as bolas aqui, hein? Tá bom? Então aí o que exigirá, claro, a transformação moral dessa pessoa que recebe para melhor, a fim de que seu mapa de provações seja também revisto e modificado pela sua renovação interior. Você vê quantas oportunidades Deus nos dá, né? A morte, então, se apresenta como um grande mistério para os seres humanos em geral. Vejamos, para o materialista, significa que deixa de existir, tudo acaba. Para o apegado, é a perda da matéria e dos prazeres. Para nós espíritas, significa o retorno para a pátria espiritual, mas que seja da melhor maneira possível. Porque nós somos sabedores das coisas, então a responsabilidade nossa é muito maior. Muito maior. Entretanto, vendo pelo aspecto de quem decide pela doação de seus órgãos, ele enfrenta a morte de frente, porque ele já conhece que aquilo é o fim de uma vida corpórea, mas ele acredita na outra vida dele, né? Sabendo que significa então o final dessa presente existência e que pode, com essa abnegação, dar oportunidade de outros viverem um pouco mais. Como sabemos, no instante da desencarnação, há técnicos espirituais com grande desenvoltura mental e espiritual. Promovem a liberação do corpo e alma com recursos magnéticos, tendo muitas vezes, dependendo, claro, do que a pessoa mereça, no merecimento dela. Muitas vezes tem familiares e tem amigos também. Naturalmente, o apoio maior ou menor da espiritualidade está, claro, de acordo com os méritos desse desencarnante. Num livro pesquisado por mim, é feita a seguinte pergunta: quem doa trata-se de espírito evoluído? Sem dúvida. Sem dúvida, ele está educado para a morte. A educação para a morte leva a criatura humana a superar o medo, porque muita gente, por desconhecimento, morre de medo de morrer. Morre de medo de morrer. Então, por desconhecimento, né? Então, vivamos bem para morrermos bem. Isso tem que ser vivido assim, desse jeito. Muitos acham remota a questão da morte ou das doações, quer dizer, sempre deixa para depois. Eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar na morte, porque eu não gosto de pensar na morte. Eu não quero pensar em doação também. Não quero pensar. Gente, vai pensar quando? Tem que pensar agora, no presente. Não é no futuro. O futuro pode não chegar para você, não dá tempo de você nem pensar. Você pega e vai. Né? E agora, mas para quem está esperando um órgão, esse significa única possibilidade de viver. Única, não existe outra. No momento, minha família e eu estamos vivenciando um momento muito difícil também, muito difícil. Meu filho Fábio, que está com cerca de 48 anos, ele está com os 2 rins prejudicados e já faz quase um ano que está se preparando
medicamentos, alimentação, tudo mais, e está na fila do transplante, esperando que venha um fim para ele. Não é fácil a gente vivenciar na pele alguém querido, alguém amado. Tem que ter muita força, muita coragem e passar essa coragem para eles. Passar essa coragem. E graças a Deus, eu tenho amigos, irmãos de jornada que nos apoiam com orações. Sempre estão perguntando, sempre nos apoiando. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Então eu só tenho a agradecer. E aqui como mãe, e como considerando que vocês são meus amigos, meus irmãos de jornada, eu peço que me ajudem com as orações. Que coloquem o nome do meu filho Fábio Braga em suas orações. E eu diariamente, eu procuro já agradecer antecipadamente, se assim for desígnio de Deus, que seja alguém, seja o doador dele, que vai ter uma morte, claro, mas que essa morte seja amparada pelos espíritos bons, que sustente essa família e que eles tomem a melhor atitude. Então eu já oro por eles antecipadamente, já vou agradecendo como se já tivesse acontecido, né? Então eu peço realmente para que de coração que esse gesto de amor, que confio que chegará na hora exata, não antes nem depois. Quando tudo aconteceu, eu pensava assim, nossa, que venha logo isso, para passar todo esse sofrimento e que chegue logo esse órgão. Mas quem que é a gente para determinar a hora? Será que o Fábio não tem que passar por tudo isso ainda para depurar muita coisa? E eu também? Como mãe dele, como pai dele, irmãos. Não é fácil, mas a gente consegue, porque tem uma doutrina chamada espírita que me sustenta. Essa me sustenta. A minha fé, essa me sustenta. Então eu gostaria aqui para finalizar, ainda bem, eu não passei muito, né? Que nós somos potenciais doadores, somos. Nós podemos, qualquer um pode doar, não importa a idade também, sempre alguma coisa há de servir. Tem alguns que falam, eu estou velha, nossa, meus órgãos, nada disso. Panela velha também faz comida boa, por que não? Não é? Então é isso aí. Então, como nós somos também potenciais doadores, nós também podemos ser potenciais receptores. Pensemos que a nossa decisão de não querer doar, ou até influenciar alguém da nossa família, uma mãe, alguém, para não fazer isso, para não doar, olha a responsabilidade que nós estamos arrumando para a cabeça também. Por quê? Porque pode repercutir em nós mesmos amanhã. Na hipótese de um ente querido precisar de um órgão, ou mesmo nós precisarmos desse órgão. Ninguém sabe o que a gente vai passar. Ninguém. Então, eu peço aqui que se alguém não é ainda doador, que pense no caso com carinho. É claro que a espiritualidade respeita quem não aceita e não quer. Livre-arbítrio. É isso aí que nos foi dado. Né? E quem somos nós para julgar alguém? Ninguém. Mas fica como sugestão. Para mim foi bom doar. Então, eu termino aqui falando, então. Fazei aos outros aquilo que desejaríeis que os outros vos fizessem na mesma circunstância. Assim nos ensinou Jesus. Muito obrigada. Que o divino que mora aqui em meu coração, saúde o divino do coração de cada um, agradecendo por esse momento em que tive a oportunidade de falar de um assunto que para mim, hoje, é muito importante e que para vocês eu espero que também seja. Que assim seja.